Quero ministrar para vocês uma palavra hoje sobre uma coisa que ninguém passa. Eu brinquei aqui hoje de manhã, é uma coisa que ninguém passa, tranquilinho, que é processo. Ninguém passa, ninguém fica cansado aqui, nós somos incansáveis, e ninguém passa por isso, mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu e você não passamos por isso, eu quero ministrar para vocês nessa noite um pouquinho disso. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui, e eu vou mostrar de novo, e aí é um exame oftalmológico, tá? Quero ver se vocês estão bom. Trouxe uma sementinha, vocês estão vendo a minha sementinha? Olha que lindo, olha o tamanhozinho dela. Você não está enxergando, já marca uma consulta amanhã com o oftalmologista. Principalmente quem está lá no fundo, porque dá para ver. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vocês estão vendo? Está vendo? Misericórdia. Gente, olha aqui, ó. Super grande a minha semente, poxa vida. Essa semente aqui, quando ela é de uma plantinha que tem lá na casa dos meus pais, é uma plantinha bem bonita. Ela fica mais ou menos da minha altura. Eu brinquei, eu falei assim, eu não sou muito alta, mas eu também não sou muito baixa. Então, vocês têm uma noção. Ela é uma flor ornamental, bem bonita. Ela dá um monte de florzinha amarela, bem bonitinha. E ela é desse tamanhozinho. E ela precisa passar por todo um processo para chegar na planta bonita, a planta que vai decorar, a planta que a gente vai poder tirar uma foto com ela, né? Porque às vezes a gente gosta de tirar uma foto com a plantinha, ela vai ter que passar por diversos processos. E assim é comigo e com você. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa passar pelas coisas, a gente vai enfrentar processos. E diversos desafios, diversas situações. E a palavra do Senhor nos disse que nós passaríamos por provações, que nós passaríamos por dificuldades, mas que o Senhor, Ele não nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco, e no tempo oportuno Ele daria o quê? O escape, a saída. Então, vejam só, o Senhor já nos disse, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Então, nós teremos saída. O Senhor não nos permite passar por nada que a nossa humanidade não consiga suportar. Então, nenhuma dificuldade que você passa, nenhuma provação que você passa é maior do que você consiga suportar. Por mais que naquele momento você fale assim, meu Deus do céu, não vou dar conta, eu não consigo, nenhuma é maior, porque o Senhor nos disse que nenhuma provação era maior do que a gente conseguia passar e suportar. Amém? Então, nós estamos em constante processo, nós estamos evoluindo, e para isso nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E eu queria trazer um exemplo bíblico em relação a isso, de um homem que passou por processos, passou por diversas dificuldades, e que a gente conhece muito bem a história dele, que é Jó. Lá em Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás.
Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Jó era um sheik. Vocês imaginam como é que é um sheik, né? Bem parecido com o que a gente vê hoje, assim. Muitas posses, muito rico, família grande, bem próspero em tudo que fazia, em todas as coisas. E ele tinha uma prática que era de oferecer holocaustos ao Senhor. Ele tinha uma prática constante com o Senhor, de ter intimidade com Deus. A ponto de que Deus falava, se gabava de Jó. Você imagina, você está na boca de Deus, falando, Deus se gabando de você, de quem você é. Olha só, meu servo, homem íntegro, ele luta contra as coisas do mal, ele se esforça para isso, não tem ninguém na terra como ele. Deus se gabava de Jó, Deus olhava e falava assim, nossa, que bênção. E Satanás se incomodava com isso, óbvio, ele não gosta de quem está se destacando, ainda mais se está se destacando na presença do Senhor. Então, ele falou para Deus assim, mas espera aí, ele só faz tudo isso com você, ele só se importa, ele só agradece, ele tem esse coração, porque ele já tem tudo. Afinal de contas, é muito fácil ser como Jó é, já que ele tem tudo. Então, Satanás acreditava que o amor de Jó, a gratidão de Jó era circunstancial. Então, ele falou então para Deus, falou assim, então tira para você ver se ele não vai reclamar, tira para você ver se ele não vai falar mal de você. Quero ver, ele não vai resistir, porque quando ele não tiver nada, ele não vai resistir. Satanás não conseguia entender tudo aquilo que acontecia. Ele não conseguia entender por que o Senhor abençoava Jó e não conseguia entender por que Jó era agradecido a Deus. Então, o Senhor permitiu que aquele homem passasse por provações. O objetivo, então, de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra o Senhor. Ele estava convicto daquela posição dele. Ele achava que ele ia poder chegar na frente de Deus depois e falar assim, tá vendo, ó? Pensa, Satanás falando para Deus, ô bobinho aqui, ó, falei para você que ele ia amaldiçoar, falei para você que ele ia pecar, com coisa que é possível fazer Deus de bobo. Com coisa que o Senhor não vê além do que Satanás conseguia ver. E aí, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês hoje é enfrentando, então, as provações. Jó, no verso 13, começa assim, certo dia, então, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Brinquei, falei, a bomba número 1. E os sabeus, enquanto ele ainda, no 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Num instante, Jó perdeu tudo. Mas não foi um pouquinho, foi tudo o que ele tinha de mais precioso na terra. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus empregados e perdeu seus filhos. Jó, num piscar de olho, perdeu tudo. Vou dar um exemplo para você. Imagina você, a primeira vez você conhecendo o mar. Se não foi a sua experiência, foi a minha. O mar gosta de dar caixote. Eu aprendi outra palavra hoje aqui, que era caldo, que eu só conhecia como caixote. Você entra no mar, goiano principalmente, né? Não conhece, está deslumbrado com aquilo. Você entra no mar, achando que você vai dar conta, de repente vem a onda e te dá um caixote. Você cai. Aí você levanta, você custa levantar, a hora que você levanta, já vem outra, já te dá outro caixote. Essa era a sensação. Ele mal estava se recuperando de uma notícia ruim e vinha outra. Não dava nem tempo. Aqui a Bíblia fala, enquanto um estava falando, o outro já chegou. Para dar outra notícia ruim, não era nem para ser uma notícia boa, era outra notícia ruim. Então, quando nós estamos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, nós temos duas opções apenas. Ou a gente desiste, que ao meu e ao seu ver, talvez seja a opção mais fácil, ou eu sigo em frente. Não tem outra opção. É duas. Ou eu desisto, ou eu sigo em frente. Jó fez o quê? Agradeceu. Agradeceu o que não tinha para agradecer. Ou você acha que Jó agradeceu porque estava feliz, rindo, dando gargalhadas? Ai, obrigada, Jesus, perdi tudo, aleluia. Não, ele não estava feliz, ele não estava rindo. Mas Jó tinha um coração grato ao Senhor. E aquela gratidão que Jó tinha no coração dele não era circunstancial, não era por aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Era por quem Jó conhecia. Jó conhecia a Deus, Jó gastava tempo com o Senhor, então ele conhecia a Deus. Então ele era grato por Deus, independente de qualquer coisa. Como nós nos portamos diante das nossas dificuldades, vai revelar o nosso destino. Se eu desisto, eu não vou alcançar aquilo que eu tenho para alcançar. Mas se eu prossigo, eu vou alcançar. Eu, com o mar, eu desisti. Não entro mais. É sério. Não entro. Cansei. Não entro mais. Só se a água for bem tranquilinha. Se for bem assim, tiver ondinha, eu entro. Mas se tiver uma ondinha um pouquinho mais alta, eu não vou, não. Por quê? Porque a minha experiência na minha dificuldade me fez paralisar. Aí o que eu ganho com isso? Eu ganho que eu não posso desfrutar de quando eu vou no mar, de poder tomar um banho de mar. Isso é ruim. Então, eu não desfruto de toda a plenitude daquele lugar, porque eu desisti. Então, quando eu decido persistir, eu vou alcançar, eu vou até o meu destino. E o Senhor, Ele nos disse que nós teríamos dificuldades, mas Ele também disse que Ele não nos abandonaria, mais uma vez. Nós precisamos ter o coração grato ao Senhor em todo o tempo. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, se eu estou passando por provação, é porque o Senhor acredita em todo o meu potencial. E que eu vou vencer, e que eu consigo passar por tudo aquilo. Então, nós temos que nos alegrar, porque, poxa vida, Deus está vendo potencial em mim. Porque Ele disse que nenhuma provação era maior do que eu consigo suportar. Então, se eu estou passando por uma provação, por mais grande que ela seja, o Senhor vai vir com escape no momento oportuno. E aquilo é para o meu crescimento.
Agora está na moda todo mundo ir para a academia. Graças a Deus. É uma moda boa mesmo. Vai mesmo, que é uma moda maravilhosa. É o tipo de moda que tem que pegar mesmo. Mas quando você vai para a academia, você não sente dor? Todo dia, gente. Todo dia vai doer. Mas por que você vai? Você gosta de sentir dor? Não, porque você tem um objetivo. Seja o objetivo emagrecer, seja o objetivo definir, o objetivo ter mais saúde, que é o mais importante de todos, porque você vai ter mais saúde com isso. Você tem um objetivo, então você não desiste, por quê? Porque você tem um objetivo. Mas não é porque você gosta de estar lá sentindo dor todo dia. Né? Às vezes pode ter até alguém que gosta muito, mas assim, é pelo objetivo, né, gente? Não é pelo momento, é pelo objetivo, é pelo destino. Então, nós precisamos entender que todas as provações, por mais difíceis que elas sejam, elas vão passar. Hoje, nessa era moderna que a gente tem no celular, o celular fica mandando lembrete para a gente, lembranças, né? Falando assim, lembra daquele dia, há tantos anos atrás. Lembra, recordação, há 7 anos atrás, o Google Fotos adora fazer isso. E aí, às vezes, você olha uma foto e você fala, nossa, nessa época aqui eu estava passando por essa dificuldade. Nossa, esse tempo estava muito difícil. Mas passou. Passou. Olha que bênção que é essas lembranças, porque elas estão lá para nos lembrar que passou, que naquele tempo estava muito, muito, muito difícil. Mas onde você está hoje? Venceu. Passou, amadureceu, aprendeu. Crescemos mais um pouquinho. E crescer dói. Volta aqui na sementinha. Vocês não estão enxergando, vai todo mundo procurar um oftalmologista. Volta para a sementinha. Essa sementinha, para ela virar uma planta, para ela virar uma árvore, ela precisa germinar. Para ela germinar, ela vai ter que mudar essa condição dela aqui. Por quê? Porque tem que quebrar essa casca aqui, ó. Tem que brotar algo de dentro dela. E isso vai doer. Isso vai ser difícil para a sementinha. Assim como é difícil para a borboleta, quando ela está dentro do casulo, passando ali pelo processo dela de metamorfose, para ela poder voar, que é o destino da borboleta, voar. Ela sente dor ali, incômodo, e ela tem que ir se fortalecendo, e ela tem que ir crescendo, para que ela consiga romper aquele casulo, passar por aquele processo, para que ela consiga voar. Faz parte do processo. A natureza nos diz que faz parte do processo. O Senhor nos diz que faz parte do processo. Porque Ele fala, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não é em vão. Então, que nós tenhamos um coração grato ao Senhor, por quem Ele é, não pela circunstância. Ninguém está sendo de verdade, de obrigado, igual quando alguém te dá um presente, você fala, nossa, muito obrigada, eu gostei muito. Quando uma coisa ruim acontece na sua vida. Não é sobre isso, mas é sobre gratidão por quem Ele é. Senhor, eu sou grato ao Senhor, por quem é o Senhor, eu o amo pelo Senhor. Não é pelo que o Senhor me dá, não é pelo que o Senhor vai me dar, eu o amo, porque eu te conheço. Então, em todo o tempo, eu tenho um coração grato ao Senhor. Mas no meio do caminho, no meio das minhas provações, no meio dos meus processos, às vezes eu me canso. E às vezes eu experimento ainda mais, eu experimento a exaustão no meio disso tudo. E o que fazer quando a gente chega nesse limite? Jó chegou nesse limite humano. Lá no capítulo 6, no verso 11 e 12, ele diz assim, que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Jó estava querendo desistir. Porque pensa que ele olhava assim e falava, mas eu estava fazendo tudo tão certinho, Deus, eu te agradeci, eu te amo, eu te conheço, mas eu não estou mais aguentando. Jó, além de perder tudo que ele tinha, Satanás ainda tocou na saúde dele. A Bíblia conta que ele passava pedra para coçar as feridas. Você consegue imaginar esse extremo? Nós, por muito menos, nós queremos desistir.
Imagina esse homem nessa situação de cansado, de exausto. Não sei se aqui você já teve a oportunidade de ver alguém com exaustão, no limite físico de exaustão. Agora, antes de subir, eu brinquei com a Ritinha ali e falei assim, meu braço estava tremendo, esse braço ainda não está muito bom, não, porque eu estava segurando a Maria Clara no colo. E ela está pesadinha, o shape da mãe não ajuda muito. E aí ainda está tremendo ainda meu braço, meu músculo está tremendo. Não é muito não, gente, mas está tremendo. Está tremendo. Por quê? Porque meu músculo cansou. Vou malhar, amém. Meu músculo cansou. Ele experimentou a exaustão. Eu não consigo ficar aqui, aqui muito tempo, aqui no braço, aqui, que eu sinto. Vocês vão ver o microfone tremendo. Mas não é porque eu estou tremendo, é o músculo, eu não estou aguentando. Então, nós chegamos a esse ponto porque nós somos humanos. Nós precisamos entender que existem vários níveis de exaustão. Nós podemos sentir exaustão no nosso físico, nós podemos sentir exaustão no nosso mental, mas também nós podemos sentir exaustão no nosso espiritual, nos cansarmos. E quando a gente se cansa, a gente não tem força nem para orar. Nós não temos forças nem para falar com o Senhor. O salmista, no Salmo 69, no verso 3, diz assim, cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. O salmista aqui estava cansado. Já viu que quando a gente começa o ano no gás. Faz as metas, faz tudo, planeja o ano, coloca lá tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora a gente já está no meio do ano, já dá para você dar uma ponderada aí de saber como é que está a sua energia agora, de como estava a sua energia lá no começo do ano. Porque, sem perceber, nós vamos nos cansando. E, de repente, sem perceber, nós começamos a deixar de lado os nossos destinos. É aquela história, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Mas aí o amanhã chegou, mas eu já estou tão cansada, amanhã eu começo. Só que nunca chega, porque a gente não aprendeu a descansar. No verso 13 do mesmo salmo, diz assim, mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permita que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia. Volta-te para mim, não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tem momentos que a gente vai achar que não tem saída. Que você está lá no fundinho do poço. Sabe o fundo do poço? Que não tem um lado. Aí, de repente, vai abrir uma portinha, é do porão. Porque, de vez em quando, a gente descobre que o fundo do poço tem porão. Mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Todos nós aqui estamos sentadinhos, eu estou em pé, vocês estão sentadinhos, nós temos uma força sobre nós, que é a força da gravidade. Em cada planeta, ela é de um jeito diferente. Aqui a gente consegue andar, a gente consegue sentar, levantar, pular mais ou menos, depende do físico nosso mesmo. Mas a gente consegue. Mas tem lugar que essa força é de uma forma diferente e eu tenho que me arrastar. Quando eu chego na minha exaustão, no meu cansaço e não entendo aonde eu encontro o meu descanso, eu fico dessa forma, me arrastando, sem forças, com dificuldade de conseguir, com dificuldade de encontrar, então, e de prosseguir até meu destino. Então, quando eu estou, às vezes, no fundo do poço, o que é mais fácil? Desistir. Nossa, muito mais fácil desistir. Já estou lá, sento lá e fico lá mesmo. Está tudo certo. Para que eu vou tentar sair daquele lugar? Mas eu preciso me lembrar que o Senhor disse, oi, eu estou com você. Tem saída.
Não é assim, está difícil agora, tá, mas vai passar. Eu estou com você. E em quantas vezes na nossa caminhada nós nos deparamos assim, em quantas vezes na nossa caminhada nós não já desistimos? Nós já abandonamos coisas do nosso destino. Quantas vezes isso aconteceu? Na minha e na sua vida. Eu já contei aqui parte do meu testemunho e parte da minha luta contra a depressão, e eu já cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no porão do fundo do poço. Já estive lá. Não é legal, não recomendo para ninguém, inclusive. E já teve dias que eu pensei em desistir. Não aguento mais. Chega, cansei. Porque as minhas forças, eu me arrastava. Eu não aguentava mais. Em uma dessas situações, em uma dessas crises, eu tive uma experiência com o Senhor. Não foi uma hora depois, foi imediatamente. Eu tinha acabado de fechar minha boca e falar assim: Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho forças mais nem para respirar. Eu não estou aguentando. O meu telefone tocou. Era uma pessoa para falar comigo e falar assim: Deus mandou te falar agora que você não está sozinha. Agora. Queridos, muitos de nós, às vezes, nós não vamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor em situações que são muito difíceis para nós. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele nos disse que Ele estaria comigo e com você. E que por mais que é muito difícil, tem dia que é difícil mesmo. Ele está comigo e Ele está com você. Ele disse, Ele prometeu que Ele não nos abandonaria. E Ele não é homem para mentir. E a palavra dEle diz isso. Então, se nós nos fortalecemos na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para nós, nós então conseguimos vencer e conseguimos nos lembrar. Porque o inimigo, ele é astuto, ele quer fazer com que eu e você esqueçamos disso. Esqueçamos que ele não está com a gente, para a gente esquecer, mas falar assim: Deus não está com você não, olha aí, você está perdendo tudo, você não tem saúde, você não tem nada, ele não está com você, mas isso é uma mentira. E em Efésios, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. O Senhor, Ele nos reveste com o seu amor. Ele quer nos ver alicerçados nele. E isso depende de nós. Nós temos livre acesso hoje a isso. Nós não precisamos mais ir lá e sacrificar nada. O Cordeiro Santo já foi sacrificado, que é Jesus. O véu já rasgou, eu e você podemos entrar na santa presença do Senhor e desfrutar disso tudo. E desfrutar ainda mais da presença dEle. Se achegarmos a Ele, porque Ele está disponível para mim e para você da mesma forma. O que determina o quanto nós iremos experimentar dEle é a nossa fome e sede por Ele. Só isso. E o Senhor nos diz que nós iríamos nos cansar, e não só cansar de coisas ruins, porque cansar de coisas ruins é muito fácil, a gente cansa rápido. Mas o Senhor nos diz que nós também nos cansaríamos de coisas boas. E Ele fala em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O Senhor disse que nós também nos cansaríamos de fazer as coisas boas. Que seria difícil fazer as coisas boas.
Mas ele falou, não desanima não, no tempo oportuno virá. Nós iremos alcançar o nosso destino, nós iremos alcançar aquilo que nós almejamos, e no tempo certo o Senhor recompensará. Não nos cansemos de enfrentar as dificuldades. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 12 e 13, portanto, levantem as tuas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O Senhor, Ele não olha para mim, na sua dificuldade e fala assim, eu quero que vocês vão mesmo. Não, Ele quer trazer um terreno para que nós possamos nos recuperar, para que nós possamos ser curados, para que o nosso joelho ele não vacile, para que eu não torça o meu pé, para que eu consiga ir na minha caminhada. Porque, lembra, Ele já falou que nenhuma luta era maior do que a gente conseguia suportar, e é na nossa humanidade. É na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Ele disse que nada seria maior do que a gente seria capaz de passar por isso. Então, nós precisamos, Efésios 6, no verso 10, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque os dias difíceis vêm, mas se eu estiver enraizado no Senhor, na palavra do Senhor, fortalecido nele, eu vou vencer. Que nós sejamos as pessoas que realmente incomodam o inimigo, dele falar assim, mas esse daí, não ama o Senhor nada. Para que o inimigo cada vez mais seja envergonhado, porque se o inimigo está se sentindo incomodado conosco, é porque nós temos potencial, porque nós temos força. Ele sabe do que nós somos capazes. Porque aquele que não incomoda, que não gera perigo para ele não está nem aí não. Então, se nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por aflições, que nós venhamos descansar no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor. Porque quando a gente entende a nossa pequenez, porque nós somos bem pequenininhos, nós somos seres fracos, que não podemos fazer nada sozinhos, o Senhor nos diz que Ele é forte. Em Joel, no capítulo 3, no verso 8... diz, e venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse, proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Não quer dizer que você é forte porque você tem posses. Não quer dizer que você é forte porque você tem recurso. Não quer dizer que você é forte porque você tem sabedoria. Não quer dizer que você é forte por isso. O Senhor disse que estaria do nosso lado. Eu sou fraca, mas o Senhor é forte. Perto do Senhor eu não sou nada. Então, a minha fraqueza perto de Deus não é nada. Então, quando o Senhor está comigo e Ele diz que estaria em todo o tempo, eu sou forte. Mas não é sozinho. Não é pela força do meu braço. Não é pelas coisas que eu consigo fazer, mas é pelo que o Senhor está comigo. É pelo que o Senhor faz, é pelo que o Senhor é. E nele nós somos fortes. E assim como ele fez com Jó, Jó passou por aquelas provações, Jó passou pelas dificuldades, Jó queria desistir. Jó teve amigos que, em vez de ajudar, amigos que queriam falar para ele, você está errado, cara. Você pecou, certeza. Que também não conheciam o coração de Jó, não estendiam uma mão para também querer ajudar, ao invés de acusar. E Jó, quando viu aquilo tudo, e quando o Senhor falou com ele, ele ainda falou assim, Senhor, eu antes conhecia o Senhor, mas agora eu vejo face a face.
Jó passou por todas aquelas provações. Ele reconheceu tudo aquilo que ele passou. E ele falou assim: antes eu te conhecia, Deus, mas agora eu te vejo. No final de todas as nossas lutas, de todos os nossos processos, de todas as nossas dificuldades, nós não só conheceremos a Deus, mas nós vamos vê-lo face a face. Esse é o nosso objetivo. Em Jó, no capítulo 42, no verso 12, diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O Senhor fez, Jó passou por tudo aquilo, mas o Senhor refez a sorte de Jó. Não só Jó saiu um homem mais maduro, um homem que, além de conhecer o Senhor, tinha visto o Senhor face a face. Eu tenho certeza que aquilo naquele momento já bastava para Jó. Mas o Senhor ainda refez tudo o que Jó havia perdido. Porque às vezes, lembra da sementinha? Ela vai passar por dificuldades, mas ela vai florescer. E vai chegar o dia em que a semente vai brotar, em que os processos irão passar e a flor vai chegar. E eu e você floresceremos naquilo que o Senhor tem para nós, porque nós aprenderemos a descansar no Senhor. Isaías 35, verso 1 e 4, diz assim: o deserto é o lugar solitário, se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e jubilará de alegria, e cantará: a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Vai chegar o tempo em que as dificuldades cessarão. Vai chegar o tempo em que nós floresceremos diante da presença do Senhor. Não se canse de buscar a presença dEle. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que você agora pudesse agradecer ao Senhor. Por mais difícil que seja a circunstância que você está passando, por mais complicado seja, por mais falta de esperança que você possa ter, agradeça ao Senhor. É um exercício. Assim como o Senhor diz que o amor, o perdão, ele não é algo só que sentimos, mas é algo que decidimos. Eu decido ter um coração grato. Eu decido me alegrar na presença do Senhor. E mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que é aquela alegria de dar gargalhadas. Nossa, uhul! Estou passando por dificuldade. Não, mas é com aquela certeza de que o Senhor sabe o que faz. E se eu estou passando por aquilo, é porque Ele sabe que eu sou capaz de passar e de vencer. E que nós possamos encontrar no Senhor um descanso, para que a nossa exaustão, para que o nosso cansaço, ele não nos consuma. Para que nós não precisamos ficar nos arrastando, mas que no tempo oportuno nós sabemos que nós podemos chamar e clamar o nosso Deus e Ele virá em nosso favor. Será que você pode agradecer ao Senhor agora, nesse momento? Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Deus, que nós sejamos pessoas assim, que não são circunstanciais. Deus, mas que nós possamos ser gratos em todo tempo e acima de qualquer circunstância. Porque o Senhor, ó Deus, disse que não nos abandonaria. O Senhor disse que estaria conosco em todo o tempo. E nessa verdade, ó Deus, nós iremos nos apegar e acreditar todos os dias. E o inimigo não tem poder, ó Deus, de falar mentiras nos nossos ouvidos. Porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona.
O Senhor está conosco, ó Deus, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.